Canal Matemática Já, professor Gilberto falando com você. Vamos trabalhar agora com a estatística e vamos falar das medidas de tendência central. Como a gente poderia definir medidas de tendência central? Essas medidas representam conjuntos de valores ou dados pesquisados por meio de um único número. Vamos ver o primeiro caso aí, a média, também chamado de média aritmética. Tem uma forma que a gente pode expressar assim. A média aritmética é igual a x1 mais x2 mais x3 mais reticência mais xn dividido por n. O que é esse x? É o termo. Então, é o termo 1 do conjunto que você está analisando. O termo 1, ou pode ser chamado também de elemento. O elemento 1, o elemento 2, vai somando. Mais o elemento 3, mais quantos tiverem ali, até o último. Por isso é chamado de n. E divide pela quantidade de termos ou de elementos que você encontrou naquele conjunto. Então, isso é a média aritmética. Vamos a esse exemplo aqui. Uma determinada professora de português aplica 4 avaliações por bimestre e determina a nota bimestral fazendo média aritmética. Um aluno tirou as notas 5, 6,5, 8 e 5,5. Qual vai ser a sua média final? Então, essa professora, no nosso exemplo, ela determina a nota bimestral de cada aluno fazendo média aritmética. E ela aplica sempre 4 avaliações. Então, o aluno tirou 5 em uma das avaliações, 6,5 na outra, 8 na terceira e na última 5,5. Qual vai ser a sua média? Então, aquela forma que você viu ali agora há pouco também aqui está. Então, vamos substituir. Como eu comentei agora há pouco, x1, x2, x3 mais quantos tenho são os elementos do conjunto. No nosso caso aqui, os elementos são as notas. Então, ele tirou a nota 5. Depois, ele tirou a nota 6,5. Sendo trocado ali, ó, x1, x2. Ele teve outra nota, são 4. Nota 8. E a última nota dele foi o 5,5. Então, vai ser dividido por quê? Por n. O que é o n? A quantidade de notas que eu estou analisando aqui nesse conjunto. São 4 notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que dividir por 4. Então, o que eu achar aqui vai ser a média, ou média aritmética. Vamos fazer as contas aqui? Vamos fazer. Ele tirou 5, depois ele tirou 6,5, depois ele tirou 8 e finalizando 5,5. 5 com mais 5, 10, vai 1. 5 e 1, 6, 6 e 6, 12, e 8, 20, e 5, 25. Então, 25 pontos ele tirou. Vamos dividir por 4. 25 dividido por 4 vai dar 6. 4 vezes 6 é 24, para 25 falta 1. Não tenho nada para baixar, então tem que pôr a vírgula e o zero. Vai dar 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Agora eu posso abaixar 0 e vai dar 5. 4 vezes 5 é 20, para 20, 0. Então, aqui está a média desse aluno. 6,25. 6,25. Eu posso passar a limpo aqui e determinar, então, a resposta. A média, ou média aritmética desse aluno, 6,25. Então, é assim que se calcula a média. Então, aquela forma que parece estranha, confusa, ela é simples. Você soma os elementos
que você está analisando do conjunto e divide pela quantidade de elementos ou termos. Nosso caso aqui eram 4 notas, dividimos por 4. Evidentemente, começamos somando todas elas. Mais um exemplo de medida de tendência central é a média ponderada, ou média aritmética ponderada. Quando é que nós teremos a média ponderada? Quando em um conjunto os seus elementos for multiplicado por um número que represente quantidade ou peso. Então temos ali novamente a fórmula. MP significa média ponderada. Nós temos o x1 vezes o P1, mais o x2 vezes o P2, mais reticências, mais xn vezes o Pn, dividido por P1 mais P2, mais reticência, mais Pn. Então, o x significa o elemento do conjunto e o P é o peso. Uma professora de matemática aplica 4 avaliações por bimestre e dá um peso a cada avaliação. A saber, primeira avaliação, ela dá um peso 2. Segunda avaliação, peso 2 também. Terceira avaliação, peso 3. E quarta avaliação, também o peso é 3. Qual a nota bimestral do aluno que obteve as notas 6, 7, 8 e 5, respectivamente? Ou seja, a primeira prova, que tem peso 2, ele tirou 6. A segunda prova, que tem peso 2, ele tirou 7. A terceira prova, que tem peso 3, ele tirou 8. E a quarta prova, que tem peso 3, ele tirou 5. Então, qual vai ser a nota bimestral? É um exemplo, então, de média ponderada. Então, aqui está a fórmula novamente. x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais reticência mais xn vezes Pn, dividido pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais reticência mais peso n. Parece confuso, mas é simples. Então, nós vamos trocar. A nossa média ponderada será: o x1 é a primeira nota, é o 6. E a professora deu peso 2. Então fica multiplicando. E agora mais. A próxima nota foi 7. E o peso aqui também é 2. Mais, segue o que está ali. Ó. Ele tem uma nota 8. E o peso agora é 3. Mais. Agora ele tem uma nota 5. E o peso também é 3. E isso vai ser dividido pela soma dos pesos. Passo a passo aqui. 2 mais 2. Seguindo aqui. Ó. Mais 3. Mais 3. Então, a média ponderada, nesse caso, vai ser 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. 5 vezes 3, 15. Então eu fiz o numerador. E vai ser dividido por 2 mais 2, 4, mais 3 vai dar 10. Então a média ponderada, que nesse caso vai ser a nota bimestral desse aluno, vai ser, vamos fazer aqui, 12 mais 14 dá 26. 26 mais 24 dá 50. E 50 mais 15 dá 65. E vai ser dividido por 10. Então, a média desse aluno, dividido por 10, é recuar a vírgula uma casa. Então, 6,5. Então, essa é a média ponderada para o aluno em análise nesse exercício. Então, você viu a diferença entre a média, ou média aritmética, e a média ponderada. Esse material está numa playlist aí sobre estatística. Espero que você veja em sequência para ter um bom entendimento.
Deixe like para o nosso vídeo se você gostou, compartilhe esse material e faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Um abraço do professor Gilberto, até o próximo vídeo. Tchau!